Saudações, meus caros, tudo bem? Como é que vão as coisas? Aí, esse momento de quarentena. Vamos lá, vamos aproveitar essa oportunidade, né, enquanto a gente está aí em casa, nessa quarentena. Vamos aproveitar para estudar um pouquinho. Eu estou trazendo para você hoje aqui a parte de nomenclaturas de compostos orgânicos, ok? Então, assim, vamos lá para a gente começar a nossa aula. Bom, gente, para a gente começar a pensar, na verdade, o nosso grande objetivo é partir daqui a pouco para a ideia das funções orgânicas. Tá legal? Mas para que a gente possa entender legal as funções orgânicas, a gente começa pensando na nomenclatura dos compostos orgânicos, certo? E aí, nesse momento, você vai ter o seguinte: eu vou começar a mostrar aqui para você, tá? Eu vou começar a mostrar aqui para você a ideia básica de nomenclatura, tá legal? Que seria o nome da cadeia principal. E a partir da cadeia principal, você vai começar a dar o nome àquilo que tiver ligado à cadeia principal e às suas características. Bom, vamos lá. Então, a nossa ideia inicial é o seguinte. Olha lá. Na nomenclatura da cadeia principal, a gente começa necessariamente especificando a quantidade de carbonos na cadeia principal, certo? E aí, quando a gente vai falar dessa parte de quantidade de carbonos na cadeia principal, a gente vai pensar no seguinte: para um carbono, você fala met. Para 2 carbonos, et. Para 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. E aqui, ó, a partir do 5º carbono, você já vai começar a usar aquela nomenclatura, aqueles prefixos que você costuma utilizar normalmente, certo? Para 6, hexa, para 7, hepta, para 8, octa, beleza? Dentro daquilo que você já conhece normalmente. Ligações entre carbonos. A segunda parte da nomenclatura, ela fala para você, ela mostra para você o tipo de ligação entre carbonos. Então, se naquela cadeia você tiver somente ligações simples entre carbonos, você vai, depois da quantidade de carbonos, falar an. Se você tiver ligação dupla, en. Ligação tripla, in. Certo? E para finalizar o nome da cadeia principal, você tem aqui, ó, logo depois das ligações, você coloca a função. Função, bom, cada função orgânica que a gente for falando, tá, vai ter uma nomenclatura diferente, ou seja, vai ter uma partícula diferente que vai identificar aquela função. Tá legal? Então, por exemplo, para hidrocarbonetos, terminação O. Para aldeído, por exemplo, terminação AL. Para álcool, terminação OL. Então, dependendo da função que a gente falar, ok? Vai ter uma terminação diferente. Tranquilo até aqui? Tá legal? Só para você ter aqui como exemplo, repara, se eu mostro para você essa cadeia aqui, tá certo? Você vai pensar no seguinte: como é que você daria a nomenclatura? Bom, lembrando, cada ponta aqui você teria um carbono. Então, aqui, ó, eu teria uma cadeia com 4 carbonos. Para 4 carbonos, você escreve but. Repara que essa é uma cadeia em que ele apresenta somente ligações simples entre carbonos. Tá legal? Então, ligações simples entre carbonos, an, certo? But. Só tem ligações simples entre carbonos, an, tá certo? Repara que isso daqui seria um hidrocarboneto. A gente vai ver daqui a pouco que definição para hidrocarbonetos seriam compostos formados unicamente por carbono e hidrogênio. Então, olha lá, se isso daqui é um hidrocarboneto, terminação O. Nome desse cara, butano. Tranquilo? Tá beleza? Isso daqui é só para você
ter uma ideia das nomenclaturas, certo? Agora, aqui, nesse momento, a gente começa a falar o seguinte: os radicais de hidrocarbonetos, tá legal? Que, uma vez ligados a cadeias principais ou uma vez ligados a alguma entre si, eles podem formar compostos ramificados. E aí você bem deve lembrar, quando nós falamos em classificações de cadeia, nós vimos como é que se identifica, né, uma cadeia principal, o que seria uma ramificação. Só para te lembrar, ramificações seriam grupos de carbono ligados à cadeia principal. Tá ok? Então, olha só. Em termos de nomenclatura, quando a gente tem um radical e futuramente uma ramificação, a terminação característica seria il ou ila, certo? Então, essas aqui seriam as terminações características para a nomenclatura de um radical ou de uma ramificação, quando esse radical estiver ligado a uma cadeia principal. Tá ok? Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Começando aqui, ó, esse radical, e eu estou vendo que isso daqui é um radical, por quê? O que caracterizaria ele ser um radical? Repara que ele tem aqui, ó, eu estou mostrando para você aqui essa bolinha. Essa bolinha significaria a existência de uma valência livre. O que é uma valência livre? A valência livre é quando a espécie tem a necessidade de estabelecer uma ligação química, tá legal? Mas ela não é carregada. Ou seja, não é um cátion nem um ânion. Tá ok? Então vamos lá. Essa ramificação aqui, tá? Ou esse radical aqui, seria um radical de um carbono. Bom, para um carbono, met. Terminação específica para radical, il. Então esse seria o radical metil. Aqui, ó, 2 carbonos. Para 2 carbonos, et. Terminação para radical, il. Esse seria o nosso radical etil. Repara, tanto esse radical quanto esse radical aqui embaixo, ok? Eles apresentariam 3 carbonos. Então, propil e propil. Tá legal? Então, olha só agora que interessante. Esse propil de cima é diferente desse propil de baixo. A diferença é a posição da valência livre. Ou seja, é o carbono pelo qual ele vai se ligar à cadeia principal. Então, olha só. Esse primeiro aqui, como eu tenho a valência livre aqui, ó, no carbono primário, na extremidade de uma cadeia linear, a gente diz que esse daqui vai ser o N-propil. Tá certo? Repara que aqui eu tenho o radical propil, mas ele vai se ligar pelo carbono secundário. Antigamente, tá legal? Esse cara ele era chamado de sec-propil, tá legal? Ele era chamado de sec-propil. Isso há muito tempo atrás, tá legal? Isso daqui, essa nomenclatura, caiu em desuso. Aquilo que nós chamamos de CH3, CH2, CH3, passa a ser chamado por uma nomenclatura usual. Essa nomenclatura usual diz que esse conjunto CH3, CH, CH3, repara que eu tinha colocado aqui um hidrogêniozinho a mais, desculpa. Então, ó, CH3, CH, CH3, essa sequência CH3, CH, CH3, tá ok? Essa é uma sequência que usualmente passou a ser chamada de iso. Então, esse cara passa a ser chamado, então, ó, ele deixa de ser chamado sec-propil e passa a ser chamado de isopropil.
Então, o que seria o iso? Esse prefixo iso é o prefixo, tá, específico para CH3, CH, CH3. Tá legal? Beleza. Aqui embaixo a gente tem um radical de 4 carbonos. Esse radical para 4 carbonos, but. Butil, por ser um radical. E aí você vai perceber uma coisa. Repara que dentro daquilo que a gente falou para o propil, vai valer aqui também. Então, repara, eu tenho aqui um radical de cadeia linear, onde ele vai se ligar pelo carbono da extremidade. Então, ele é o N-butil. Beleza? N de normal. Esse aqui, ó, também é um butil. Também é um butil. Por quê? 4 carbonos. Sendo que ele vai se ligar pelo carbono secundário. Tá certo? Se ele vai se ligar pelo carbono secundário, cuidado, cuidado, muito cuidado nessa hora, que você vai ficar com vontade de chamar ele de isobutil. Não faz isso não que você vai errar. Tá ok? Esse daqui, por estar ligado pelo carbono secundário, esse continua sendo chamado de sec-butil. É o S-butil. Tá legal? Ele continua sendo secundário, o sec-butil. Repara que esse cara não tem a sequência CH3, CH, CH3. Tá legal? E aí tá. Aqui, esse aqui embaixo, nós teríamos agora o que nós chamamos de um radical butil, porque tem 4 carbonos, e que a valência livre dele estaria no carbono terciário. Então, esse daqui nós vamos chamá-lo de terc-butil. Esse último também é um radical. Esse último também é um radical de 4 carbonos. Também é um butil. Só que pensa no seguinte. Olha o que eu vou apontar aqui para você. Ele tem um CH3, CH, CH3. O que é um CH3, CH, CH3? Essa é a sequência que nós definimos como sendo a sequência iso. Então, a gente vai dizer que esse daqui é o nosso isobutil. Esse é o nosso isobutil. Tá legal, gente? Então, aqui, uma primeira parte de nomenclatura de compostos orgânicos e mostrando para vocês os radicais de hidrocarboneto.